Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Vamos ler a palavra de Deus até o versículo 6. Jeremias 18 até o versículo 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Graças ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez aqui estarmos na tua casa, com os corações abertos para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós. Senhor, não viemos aqui ouvir os homens, viemos ouvir a tua palavra, viemos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Queremos ter ouvidos para ouvir, Senhor, profundamente a tua palavra, e que ela fale ao nosso coração, mudando a nossa vida, Pai, transformando a nossa existência nesse mundo. Que ela seja para nós o alimento que precisamos, Senhor. E que a minha vida seja usada por Ti essa noite. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para ministrar somente a Tua palavra, somente aquilo que Teu Espírito quer falar. Usa-me, Senhor, com unção e poder do Espírito Santo, para que este poder quebre toda barreira e nós possamos aqui ouvir a voz do Senhor. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do profeta Jeremias fala de um momento do povo de Israel em que o povo passava por grande dificuldade. E se lermos o contexto desta passagem, tudo que é dito após o versículo 6, a mensagem que o Senhor está trazendo àquele povo é uma mensagem de arrependimento. O que Deus está dizendo é que se houver arrependimento, pode haver conserto. Não há nada que esteja tão estragado que Deus não possa consertar. É isso que o Senhor está resumidamente falando através desta palavra entregue por Jeremias. E eu creio, irmãos, que isso tem também lições para a nossa vida hoje em dia. Nós passamos também, às vezes, por lutas, por tribulações. Cantamos aqui até um louvor que diz: há momentos, né, que na vida pensamos em olhar para trás. Há momentos difíceis mesmo que a gente passa, lutas, coisas que vêm às vezes de repente, que tentam estragar a nossa vida, que tentam nos colocar para baixo. Horas em que você olha e tudo parece difícil. Era assim a situação daquele povo. Nada podia dar certo e muitas vezes você passa por momentos assim. Você acha que as coisas não dão certo para você. Você tenta, você trabalha, você faz, mas não há fruto naquilo que você faz e você vê que as coisas não dão certo. E nesses momentos, muitas pessoas tendem a pensar o pior, a pensar que realmente não tem jeito, a pensar que não vai dar certo de forma nenhuma e que é impossível uma mudança. Porque muita gente, na hora da luta, não consegue enxergar uma solução. E quanto maior é a dificuldade, parece que menor fica a visão da pessoa. Quanto maior é o peso, quanto mais a pessoa olha para o chão e não vê saída, não vê solução, não vê nenhuma oportunidade de mudança. E aí nós muitas vezes viciamos os nossos olhos em ver problemas e ver dificuldades. Irmãos, nós precisamos ter uma visão de fé.
que é uma visão de fé, queridos? A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Visão de fé não é vislumbrar uma possibilidade, é ver uma coisa impossível, uma coisa que eu não vejo, mas pela fé eu vejo. Essa é a visão que muitas vezes falta às pessoas na hora das lutas e das dificuldades, na hora dos problemas. Precisamos de uma visão de fé, porque parece que nesta hora do problema, os nossos olhos ficam viciados em ver desgraça. A gente não vê a solução. E você já conversou com pessoas assim, que estão passando por lutas, e aí você cai na besteira de perguntar como é que ela está, e ela conta. Aí é o pior, né? Como é que vai? Aí ela diz como vai. E aí estragou tudo, né, irmão? Porque ela começa a desfilar aquele rosário de reclamações, de murmurações, de um monte de coisa. Ela diz, não dá certo, a minha vida não vai para frente, nada de bom acontece. Ela só vê problema. E o pior é que isso se entranha tanto na pessoa, que mesmo quando as coisas estão bem, ela continua vendo problemas. Ela começa a ver problemas aonde não existe. Ela assume uma visão crítica de tudo. Você conhece gente assim ou só eu conheço? Você conhece gente assim, irmão? Que só olha o pior das coisas, que tem tantas coisas boas e bonitas, mas ela só vê os defeitos, ela só vê o que não presta. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, de quando nós olhamos, estamos diante de um grande quadro branco, mas tem um pontinho preto no meio do quadro. Você já fez essa experiência? Para onde os nossos olhos se dirigem? Para o pontinho preto no meio do quadro. A imensidão do branco, do quadro, não atrai os nossos olhos. O que atrai é aquele pontinho preto. Essa é uma visão focada naquilo que está destoando, naquilo que não é bom. Enquanto que, pelo que diz a Bíblia sobre a definição de fé, a nossa visão não deveria estar focada nisso, mas focada, muito pelo contrário, naquilo que é de bom e naquilo que Deus pode fazer. E eu creio que Deus pode fazer muitas coisas. Amém, irmãos? Mas é preciso ter fé e é preciso ter confiança no Senhor. E aqui, como eu disse, Israel está vivendo um momento de muita crise. E a crise era provocada pelo próprio povo. Veja, a crise era consequência dos pecados, do procedimento errado, do afastamento de Deus. Esse era o contexto em que Jeremias viveu e era esse o problema daquele povo. Um povo corrompido e pecado. O rei que reinava naquele momento também tinha feito aliança com o Egito. Então tudo estava errado naquele momento em que Jeremias é levantado como profeta. O rei era como que um vassalo do Egito. Tudo estava amarrado, tudo estava difícil para o povo. E a destruição era questão de tempo. Vão de mal a pior, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Se nada for feito para interromper esse ciclo, as pessoas acabam indo de mal a pior. E era assim que aconteceria com o povo, mas Deus sempre levanta o profeta na expectativa de que a palavra traga uma mudança, traga uma reação para interromper esse ciclo de abismos. Mas muita gente permanece nesse ciclo infindável de abismos, não é? E aí, nesse contexto, Deus levanta o profeta Jeremias e diz a Jeremias o seguinte: vá ali na casa do oleiro, vá lá, observe o que está ali e eu vou falar contigo ali. E a Bíblia diz que Jeremias foi à casa do oleiro, o lugar onde se trabalha o barro para se produzir, não é? E ali ele observa o oleiro trabalhando naquele vaso. Nós já tivemos muitas oportunidades de ver cenas assim, talvez não ao vivo, mas pelo menos pela televisão. Quem nunca viu isso, né? O homem rodando, talvez com um pedal ainda naquela forma manual, aquela roda e ali formando o barro com suas mãos, dando forma a um vaso. Foi essa a cena que Jeremias contemplou, dirigido por Deus, e ali Deus deu a ele uma mensagem. Porque no momento que aquele homem trabalhava, aquele vaso ia tomando formas nas mãos dele,
mas de repente o troço desandou e o vaso, diz a Bíblia, estragou nas mãos do oleiro. Aí, simplesmente, ele pega aquela massa ainda mole e começa a formar de novo um novo vaso, talvez até diferente daquele original, como lhe apraz, vai fazendo novamente. Nesse momento, Deus fala a Jeremias e ele transmite essa mensagem para nós. Veja, queridos, versículo 4 do texto que nós lemos. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja, deu errado o trabalho. Ninguém trabalha para que o seu trabalho dê errado. Você faz isso? Você trabalha na expectativa de que aquilo que você está fazendo dê certo. Só que às vezes não dá certo. Às vezes estraga. Às vezes as coisas estragam. Já estragou alguma coisa na sua vida? Alguma coisa que você fez não deu certo? Isso é comum de acontecer. O vaso estragou. E às vezes na nossa vida, irmãos, as coisas estragam. As coisas não são como a gente planejou. E muitas vezes acontecem coisas que as pessoas ficam até numa de superstição, né? Já viu? Crente supersticioso. Está tudo acontecendo comigo, está tudo quebrando dentro da minha casa, está tudo estragando. Às vezes é demônio, é encosto, é isso, é aquilo. Né? Tem gente que fica assim nessas coisas, né? Tem um espírito aqui de destruição. Tem um espírito disso, um espírito daquilo. Irmão, demônio é demônio. Demônio não tem nome, é demônio. Demônio veio para roubar, matar e destruir. Então, um espírito de destruição, qualquer demônio é de destruição. Nunca vi nenhum demônio chegar para fazer bem, arrumar a casa da gente. Nunca vi isso. Demônio só chega para estragar, para desarrumar, para fazer bagunça. Não tem outro jeito. Ele só vem para isso mesmo. Mas tem vezes na vida da gente que as coisas são assim mesmo. Já passou por uma fase assim? Tudo estraga. Tu põe a mão, quebra, tudo dá errado, quebra a máquina de lavar, quebra o ferro, quebra o carro, quebra tudo. E não tem um dinheiro para consertar, aí é pior, né? As coisas acontecem, irmãos. Estragam as coisas. Isso sem falar, eu estou falando de coisas materiais, sem falar nas coisas espirituais, emocionais, que às vezes estragam, relacionamentos que se estragam na nossa vida, casamentos estragados. Quantas vezes não estragou o casamento de alguém, né? A saúde estragada. Tem coisa pior do que isso? Quando a saúde estraga, quando a vida profissional estragou, e você sai de um emprego, entra no outro, e não dá certo, e não para em lugar nenhum, e isso começa num ciclo assim. Não acontece isso na vida, irmãos. Queridos, isso acontece com qualquer pessoa. Ninguém está livre de passar por um problema desse tipo. Veja, alguns dariam logo uma solução prática para isso tudo que eu estou dizendo. É demônio. Né? É demônio, pronto. Outros dariam uma outra solução também prática. É pecado. Se isso tudo está acontecendo, você está em pecado. Tem uma coisa errada aí na sua vida. Veja, irmãos, é bem verdade que o pecado, ele é um grande causador de males. Não há como negar. Agora, daí eu atribuir qualquer problema ao pecado, não é bem assim. O texto que eu citei ainda há pouco, quando a gente orava, é bem claro. Jesus disse: no mundo passais por aflições, independente de serem elas causadas ou não pelo pecado individual de qualquer um de nós. Faz parte da vida nesse mundo sofrer, ter aflições, ter problemas, as coisas não darem sempre certo. Isso é comum, é natural. Agora, é bem verdade que o pecado ajuda muito isso, queridos. Há muitos problemas que passamos que realmente é o pecado. É o pecado que está atrapalhando. Não digo todos, mas há muitas coisas que acontecem porque estamos ou pecando ou vivendo em pecado. E isso é terrível porque a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado, ele é um acidente, ele não pode ser uma prática de vida para a gente, mas isso acontece. E o pecado, queridos, fez o homem cair. Foi assim que caiu a humanidade. O pecado estragou o mundo, que Deus criou tão lindo e perfeito. O pecado não era o plano de Deus, o plano era outro. O plano era maravilhoso, mas o pecado estragou.
O pecado trouxe prejuízo. E uma das definições bíblicas de pecado é errar o alvo. Até o sentido da palavra em hebraico tem esse sentido. Errar o alvo. Deus tem um alvo para a sua vida. Se você erra o alvo de Deus, isso é pecado. Deus quer que você vá numa direção, esse é o alvo. Mas se você escolhe um outro caminho, você se distancia do alvo de Deus, e isso é pecado. Isso vai redundar em erros, em afastamentos, em prejuízos para a sua vida. É claro que isso vai acontecer. Pecar é errar o alvo. E aí, tudo está dando errado na sua vida? É momento, sim, de eu me perguntar, será que eu tenho errado o alvo? Será que o alvo da minha vida está distorcido também? Será que os meus objetivos, minhas prioridades estão desfocadas em relação àquilo que Deus planejou para mim? E aí, meu amado, se está assim, não há como dar certo. Veja, Deus planejou o que para Israel? Que eles vivessem toda aquela dificuldade? Que eles fossem dominados por povos estranhos? O povo de Deus, será que Deus planejou isso para eles? É claro que não. Mas isso estava acontecendo. E por quê? Deus fez um plano, apontou para um alvo e para uma direção, mas eles tomaram um outro caminho. Irmãos, só existe um caminho para nós, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Se eu não for por esse caminho, por onde eu vou? Certamente vou para um caminho que não vai me levar ao Pai. E se não vai me levar ao Pai, eu errei o alvo, eu estou em pecado. Quando falamos de pecado, às vezes pensamos naqueles pecados tão evidentes que logo vem à cabeça de muitos. Mas pecado é qualquer erro de alvo. Qualquer distanciamento do plano, do foco de Deus para a nossa vida. Qualquer afastamento da direção que o Senhor traçou. E ela sempre trará prejuízo para nós. Porque o caminho de Deus é o melhor, concorda? Qual o caminho que Deus tem para você? Certamente é muito melhor do que qualquer um outro que você sonhe. O problema é que às vezes nós fazemos os planos, nós visualizamos o caminho e achamos que é por ali. Só que a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final se tornam em caminhos de morte, porque não temos a visão completa nem perfeita. E o pior, muitas vezes não temos nem a visão de fé. E aí erramos o alvo, erramos o caminho. E certamente vamos sofrer e as coisas vão estragar. As coisas não vão acontecer como a gente espera. Porque estamos fora do alvo de Deus. Às vezes o casamento estraga. Por que estragou? Não obedecemos a Deus. Não quero dizer, veja, eu não estou generalizando. Não estou dizendo que todo casamento não dá certo. Não. Mas, queridos, a maioria, desobedecemos, erramos o alvo, aí estragou. Estraguei minha saúde. A maioria das pessoas que estragaram sua saúde, queridos, por que estragaram sua saúde? Porque desobedeceram a Deus. Você conheceu gente que fumou até morrer? E aí efizema aumentando e o cara fumando. Balão de oxigênio e fumando. Já viu isso? Errou o alvo, errou o caminho. Sabe que não pode comer certa coisa, mas come. Sabe que tem que se mexer, fazer um exercício, não faz. Errou o alvo, desobedeceu. E a consequência? A consequência virá. Não há como fugir da consequência. A Bíblia diz que quando Jeremias chegou, o vaso estragou. Deu errado o trabalho do oleiro. Veja, às vezes o vaso estraga na nossa vida. Agora, qual a mensagem que Jeremias ouviu de Deus? Depois que o vaso estragou, o oleiro imediatamente pega aquela massa e começa a fazer o quê? Um vaso novo. Ele não vai consertar, ele vai fazer um vaso novo. Quando o vaso estraga, ele não tenta consertar, ele mistura tudo de novo e começa a formar novamente. Segundo a sua própria vontade, como diz o texto aqui, que nós acabamos de ler, olha, o vaso estragou e ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, segundo a vontade do oleiro. Ele começa a fazer um outro vaso daquilo que restou,
daquele vaso que estragou. Qual a mensagem para nós? A mensagem, irmãos, é que Deus não desiste de nós. Alguém diz graças a Deus? Graças a Deus. Que Deus não desiste de nós. Quantas vezes a gente já estragou alguma coisa? Quantas vezes a gente já sofreu consequências daquilo que estragamos? E Deus, por não desistir de nós, nos dá uma nova chance. Constrói de novo a nossa vida que a gente mesmo estragou. Quantas pessoas chegaram a Jesus com a vida completamente estragada? Será que foi o caso de alguém aqui? Totalmente estragada em todos os sentidos. E Jesus pegou aquela vida e começou a formar de novo um vaso completamente novo, segundo a sua própria vontade. O Senhor, Ele não desiste de nós. Ele dá uma nova chance. Aqui nessa vida. Depois dessa vida não tem outra chance. Mas aqui nessa vida Ele dá uma nova chance. Aqui Ele investe ainda em nós. Mesmo quando estraga, Ele faz novamente. Ele forma de novo. Lição para a nossa vida. Isso não é um estímulo para eu errar. Não é um estímulo para eu pecar. Veja, já que Deus conserta, né, deixa eu estragar. Não, amados. Isso é mais um estímulo para o meu coração ser grato a Deus. Porque Ele ama você. E Ele te dá uma chance, ainda que alguma vez você estrague alguma coisa. Por misericórdia e graça pura, é a chance que Deus nos dá. Veja como diz a Bíblia em Lucas, capítulo 13. Vamos ler do versículo 6 a 9, de Lucas, capítulo 13. Ele diz, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Veja uma parábola contada por Jesus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, o que ele achou? Nada, não achou fruto. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa, ainda este ano, até que eu escave em redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandará cortá-la. Irmãos, o que essa parábola mostra para nós? A misericórdia de Deus, a paciência de Deus. Mas mostra também que ela tem limites. Amém? Você enxergou isso aqui? Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é bondoso, amoroso. Mas a paciência tem limite. Interessante, ele diz, por 3 anos eu venho procurar frutos. 3 anos. Ano após ano, dia após dia, cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Nada de fruto. Nadinha, nadinha. Aí ele disse, essa figueira está ocupando a terra inutilmente. Está ocupando espaço. Irmão, eu costumo dizer, tem gente que ocupa espaço na terra. Ladrão de oxigênio, né? Não serve para nada o camarada. Está inutilmente ocupando. Eu já mandava cortar. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Aí Deus diz assim, não. É o papel de Jesus. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais nela. Deixa eu escavar em volta. Aí tem uma partezinha que ninguém vai gostar. Deixa eu tacar estrume nela. Você que não dá certo, que dá trabalho para Deus, Deus vai tacar estrume em você. Para ver se você dá certo. Deixa eu escavar um pouquinho, jogar um pouquinho de estrume, para ela dar um frutinho. Aí sim, se mesmo depois disso não der, aí tá bom, a gente corta. Veja, cortar é a última das últimas possibilidades. Entende isso? Primeiro um longo tempo de tentativas, depois ainda mais de investimento. Cortar é o final. Por isso eu digo, irmão, quem vai para o inferno é porque quer ir para o inferno, sabia? A pessoa que vai para o inferno é porque quer. Porque Deus dá todas as chances da pessoa ir para o céu. Deus dá todas as chances para salvar, para transformar, para mudar a vida, para fazer de novo, para transformar. Mas a pessoa não quer. Aí você não quer. Tem jeito. Depois de todo o investimento de Deus e continua não querendo, aí não tem mais jeito. Mas Deus tem sempre uma porta para nós, irmãos. Deus tem sempre uma disposição de investir um pouco mais.
de não ceifar imediatamente, de não cortar imediatamente. Deus tem sempre uma nova oportunidade de trabalhar na nossa vida, para que a situação mude na nossa vida, para que mude a nossa história, irmãos. Veja Jeremias, volta lá em Jeremias, agora no capítulo 31. Jeremias 31, versículo 3 e 4. Veja só. Jeremias 31, versículo 3 e versículo 4. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Que promessa maravilhosa, né? Deus está fazendo aqui, queridos. Veja, com amor eterno eu te amei. Essa é a história da nossa vida. Deus me amou com amor eterno. Com benignidade me atraiu. Veja, amados, a Bíblia diz que ninguém é salvo por medo do inferno. Nós somos salvos pelo amor, pela graça e a misericórdia de Deus. O que leva alguém à salvação não é o medo do inferno. A Bíblia diz, é o amor de Cristo nos constrange. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Veja, se eu me arrependi é porque Deus me amou com amor eterno, queridos. E com benignidade me atraiu. É a bondade de Deus que nos atrai, irmãos. Deus é bom para nós. Deus é misericordioso para nós. Deus tem dado chances atrás de chances para que a gente mude, se conserte. O que está estragado, Ele quer consertar na sua vida. O que você acha que não tem mais jeito, Ele quer fazer de novo. Por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Irmãos, não existe caso perdido para Deus, sabia disso? Vamos ler o Salmo 113. Salmo número 113, versículo 5. Salmo 113, versículo 5 até o versículo número 9. Salmo 113, do verso 5 ao 9, diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, como os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos, aleluia. Assim faz Deus, irmãos. Não há caso perdido para Deus. Não há nada tão estragado que a mão do oleiro não possa consertar, irmãos. Não há nada tão podre que Deus não possa recuperar. É o que diz a palavra sobre o Senhor da nossa vida, irmãos. O amor de Deus por nós, ele é mais profundo do que qualquer poço em que esteja a sua vida. Às vezes a gente diz, eu estou no fundo do poço. Mas ainda lá o amor de Deus vai te alcançar. O Salmo 139 diz, para onde eu vou fugir? Se eu for para o lugar mais alto, o Senhor vai estar lá. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor também estará lá me guiando com sua mão. Que lugar é tão fundo que Deus não possa te alcançar? Não há nada mais profundo do que o amor de Deus pelo homem que Ele criou. E o desejo e a expectativa de curar, de restaurar e de transformar. É o que move o coração de Deus. Por isso Jesus foi para a cruz, por amor. Amou o mundo de tal maneira que se deu. Para que nós pudéssemos crer, não perecer e termos a vida eterna. Para isso o Senhor nos amou. E Ele transforma a vida de muita gente, mesmo de pessoas que pareciam não ter jeito. Eu não sei se há alguém aqui, entre nós, que um dia alguém disse, esse aí não tem jeito. E hoje você está aqui, na minha frente, eu na tua frente, para provar para todo mundo que tem jeito. Tem jeito. Não há ninguém que seja tão ruim que não tem jeito. Quando alguém me fala um caso desse,
eu mando ler a vida de Manassés, lá no segundo livro de Crônicas 33. Vai ler Manassés. Não é uma pessoa que não tenha jeito, irmãos. Todo mundo tem jeito. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que aos olhos humanos não tinham jeito. Maria Madalena, 7 demônios. Tem jeito, essa mulher é vida torta, essa mulher estragada. Deus consertou a vida dela. Zaqueu, lembra de Zaqueu? Só por causa da música, né, do Danese. Zaqueu, coitado, não tinha jeito. Zaqueu era ruim, bicho ruim, desonesto. Mas Deus deu um jeito na vida de Zaqueu. Lembra do gadareno, endemoniado, que andava se cortando, se ferindo, ninguém segurava ele, não tinha jeito. Um dia ele está do lado de Jesus, sentado, vestido, em perfeito juízo. Quem é que não tem jeito? Só não tem jeito quem não quer. O único que não tem jeito é quem não quer. Por isso que eu digo, é difícil ir para o inferno, e mesmo assim um monte de gente vai. Porque um monte de gente não quer tomar jeito. Um monte de gente não quer mudar. Um monte de gente não quer consertar. O oleiro, ele conserta qualquer vaso. Mas se o vaso fugir da roda, imagina o barro caindo fora. Aí como é que o oleiro vai fazer de novo? Tem barro que cai fora, né, irmão? Tem barro que sai da presença de Deus. Deus faz dar certo a vida de qualquer um. Até o ladrão na cruz, né? No último momento, na última hora, é salvo e resgatado pelo Senhor. Quem é que pode dizer que não tem jeito? Se você é um vaso que não deu certo, um vaso que quebrou, Deus tem uma nova chance para você. Deus tem uma nova oportunidade, desde que você se coloque nas mãos dele. Se você continuar errando o alvo, se você continuar agindo por conta própria, você não está nas mãos de Deus. Mas quem se entrega às mãos de Deus se deixa moldar por Deus. É o que a gente diz muitas vezes como lugar comum. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Já ouviu essa frase? Já? Deixa Deus trabalhar na sua vida. O que quer dizer isso? Quer dizer isso mesmo. As mãos do oleiro sobre você, trabalhando, moldando, consertando. Mas se você não deixar, meu irmão, Deus te deu livre-arbítrio. Aí você não vai ter jeito mesmo. Aí vai se cumprir aquele ditado popular: pau que nasce torto, não endireita. Claro que endireita. Mas se o pau não quiser ir para as mãos do oleiro, ir para as mãos do marceneiro Jesus de Nazaré, aí vai continuar torto mesmo. Aí não vai ter jeito. Mas quem quiser, pode mudar. Quem se entregar. Veja, não sou eu que opero a mudança na minha vida. Não é o próprio barro que se faz, nem se dá forma. Quem dá forma ao barro são as mãos do oleiro. Mas o barro precisa estar aonde? Nas mãos do oleiro. Barro que não está nas mãos do oleiro, esse não tem jeito. Deus quer fazer você de novo. Deus quer fazer a sua vida de novo. O que está estragado, Ele quer consertar. Mas eu entrego para Deus para Ele consertar? Ou eu fico tentando eu mesmo? Não são assim os problemas, irmãos? Casamentos destruídos, e eu quero consertar eu mesmo. Entrega para Deus que Ele conserta. Vida destruída, reputação destruída, saúde destruída, estragada. Não sou eu que vou consertar. Entrega para Deus que Ele conserta. Mas entrega mesmo. Coloca nas mãos do oleiro, e o oleiro vai fazer isso. Volta lá o texto comigo de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora o próprio Senhor está falando através de Jeremias. Vocês são o barro, eu sou o oleiro. E nas minhas mãos vocês têm jeito. Da mesma forma que esse oleiro humano trabalhou um barro inanimado, eu, oleiro,
poderoso, trabalho a sua vida, que é barro nas minhas mãos, para que você seja completamente transformado e feito por uma segunda vez. Se um simples oleiro fez de novo, quanto mais o nosso Deus. É isso que Deus está dizendo através de Jeremias. Você viu um simples oleiro, humano, fazendo essa obra de restauração tão bonita. Imagino que eu, o Senhor, não posso fazer na vida de vocês. Irmãos, há muitos restauradores por aí. Você já viu restauradores? De pinturas, de esculturas, de obras de arte, que após o trabalho de restauração, nós ficamos abismados procurando um defeito, procurando um sinal de que aquilo não fosse dessa forma. E não achamos. Perfeito o trabalho. Se um homem consegue fazer um trabalho tão bom, imagina o que não faz o Senhor. Já pensou nisso? O trabalho de Deus é muito maior do que o trabalho de qualquer homem, irmãos. O que Deus faz quando conserta uma pessoa é algo transformador e definitivo. Por isso a Bíblia diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas talvez você pense, pastor, mas eu já vi muita gente na igreja que não muda. E eu conheço um aqui mesmo na igreja, tem um monte aqui que a vida toda é a mesma porcaria. Concordo contigo. Mas nunca se converteu. Nunca se entregou ao oleiro. Nunca esteve nas mãos dele. Mas podemos ver exemplos e mais exemplos de tantos outros que assim se renderam, nos quais o Senhor trabalhou e transformou de uma tal maneira que muitos hoje estão abismados com aquilo que Deus fez. Você quer ser que tipo? O que se deixa transformar ou aquele que não tem jeito? Irmãos, há um versículo bíblico que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós não temos ideia, nós não conseguimos imaginar o que Deus é capaz de fazer. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que Ele tem preparado? Porque Ele está trabalhando, porque Ele tem feito, Ele tem realizado. E nem olhos viram, nem jamais alguém conseguiu imaginar o que Deus está fazendo e preparando. Eu trago isso para a vida, para hoje. O que Deus é capaz de fazer, nós não temos noção de imaginar, de contemplar o que Deus realmente pode fazer na mudança da vida de uma pessoa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Agora eu pergunto, o que Deus é capaz de fazer na sua vida? Você crê que Ele é capaz de fazer? Você se deixa entregar nas mãos dEle para que Ele faça? A questão toda é essa, irmãos. Você está nas mãos dEle? Porque se estiver, os planos de Deus são melhores que os seus. O projeto final de Deus para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Às vezes você acha que Deus pode fazer alguma coisa, não, Ele pode fazer muito mais do que você imagina. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que a gente pensa é pouco em relação ao que Ele pode fazer. Abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, o último versículo que vamos ler, capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Todo mundo gosta desse versículo, mas pouca gente entende. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente só pensa no final do versículo, né? Comer, como é bom comer, né? Vou comer o melhor. Mas a Bíblia diz se, há um se aqui. Se quiseres e me ouvirdes. Você ouve se você quiser. Entende isso? Por isso Jesus, quando escreveu o Apocalipse, aquelas cartas que a gente estudou aqui, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque você pode ter ouvidos e não ouvir, e se recusar a ouvir. Então, se quiser, você pode ouvir. Mas se não quiser, você vai ouvir 500 pregações iguais a essas e não vai mudar. Mas se você quiser e ouvir, aí Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Deus tem o melhor para nós. Mas eu preciso querer
e eu preciso ouvir. É de graça, irmãos. O que Deus faz é de graça. A mudança que Ele opera na vida da gente é por pura graça. Mas você precisa ser vaso nas mãos do oleiro, para que Ele possa mudar e transformar a sua vida. Para que aquilo que está estragado possa ser consertado. Se há alguma coisa estragada, meu irmão, coloque nas mãos de Deus. Seja a tua vida, a tua saúde, teu casamento, teu trabalho, em todos os sentidos. Se há alguma coisa que está estragando, coloque nas mãos de Deus. Entrega a tua vida ao Senhor, para que Ele possa trabalhar com liberdade e fazer algo infinitamente melhor do que você possa imaginar, que é o que Ele quer fazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Se você deseja fazer uma oração comigo, se há algo na sua vida que precisa ser reparado, eu quero te chamar a estar aqui comigo agora. Eu quero orar pela sua vida. Se você precisa consertar alguma coisa, se há alguma coisa estragada, Deus está te chamando, coloca isso nas minhas mãos. Se você quer colocar nas mãos de Deus, vem aqui à frente. Quero fazer oração por você. Quero pedir a Deus por um milagre. Quero pedir ao Senhor que as mãos do oleiro estejam sobre você para transformar, para dar uma forma nova à tua existência. Se há algo que estragou, meu irmão, coloque nas mãos de Deus essa noite. Seja um vaso nas mãos do oleiro, para que Ele possa mudar e transformar, para que Ele possa completamente trabalhar e mudar o que precisa ser mudado. Se você tem errado o alvo da sua vida, diga para Deus: Senhor, eu quero acertar o alvo. Eu quero viver na direção que o Senhor tem me dado. E eu quero, Senhor, ver uma mudança e uma transformação na minha vida. Eu não quero viver uma vida estragada. Eu quero que o Senhor faça tudo novo. Eu quero que o Senhor conserte o que precisa ser consertado. Vem aqui orar comigo, irmão. Se Deus falou contigo essa noite, vem orar. Venha colocar nas mãos do Senhor a tua vida. Não perca essa oportunidade. Pai amado, eu quero pedir ao Senhor por um milagre, Senhor, essa noite. Um milagre que só o Senhor pode fazer. Conserto da vida dos meus irmãos, na área em que eles sabem que precisa ser mudado e consertado. Se eles chegaram aqui à frente, é porque o Senhor de alguma maneira incomodou pelo Espírito Santo para uma mudança e para uma transformação. E só o Senhor conhece, Pai. E eu te peço essa noite, meu Deus, atua sobre a vida dos meus irmãos, de maneira a transformar, de maneira a consertar aquilo que está estragado, aquilo que precisa de reparo, de conserto. Faz de novo, Senhor. Faz completamente novo, segundo a tua vontade, segundo o que te apraz, ó Deus. Faz a vida dos meus irmãos aqui completamente nova, naquilo que eles precisam, de mudança e de transformação. Somos vasos nas tuas mãos. Age em nós, Senhor, e a todos os demais que aqui estão na igreja. Precisamos, Pai, que o Senhor esteja trabalhando constantemente em nossas vidas, lapidando, moldando, tirando as arestas, tirando as impurezas, as imperfeições. Traz conserto, Senhor, para a vida de todos nós, Pai. É o que eu te peço essa noite, junto com os meus irmãos, declarando no nosso louvor que queremos ser vasos em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Diga: eu quero ser, Senhor. Como um vaso nas mãos
uma vez, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, Senhor, o que precisa ser quebrado. Queres, Senhor, como tu queres, faz a tua vontade em nós, Pai. Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser um vaso. Como tu queres, diga para Deus. Como tu queres, Faz, Senhor, a tua vontade em nós. Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Pai. Glória a Deus. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Muda, Pai, o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Amém.